Salve, salve, meus queridos. Vamos lá, continuando com o conjunto dos inteiros. Nós vamos ver potenciação, radiciação. Que é isso, professor? Raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica. Raiz. Tá certo? Vamos lá. Para dar uma encerradinha no conjunto dos inteiros. Tá? O que é a potenciação? Potenciação é uma repetição. De quê? De multiplicações. Então, ao invés de eu ficar escrevendo assim, 2 vezes 2 vezes 2, eu escrevo 2 elevado a 3. Ao invés de eu ficar escrevendo assim, 10 vezes 10, eu escrevo 10 elevado a 2. Primeiro, quem vai embaixo, que a gente chama de base, esse númerozinho aqui é chamado de base. Quem vai embaixo é o número que está repetindo. Quem vai em cima é quantas vezes o número está repetindo. Está repetindo quantas vezes? 3? 3. Esse númerozinho de cima chama-se expoente. Está em cima? Correto? Muito bem. Então, base é o 10, expoente é o 2. Professor, mas como que eu resolvo isso? Vamos lá. Então, ó, um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o 2 elevado a 3. Base 2, expoente 3. Eu vou repetir o 2 3 vezes. 1, 2, 3. Como que eu vou fazendo? De 2 em 2. Eu vou pegar esses dois primeiro e faço 2 vezes 2. Vou pegar o resultado desses dois primeiro com esse. 4 vezes 2, 8. Se eu tenho... Eu vou repetir o 3 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3, 9. Pego o resultado. 9 vezes 3, 27. Pego o resultado. 27 vezes 3, 81. 81. Correto? Mas qual é o problema aqui? O problema é que nós não vamos só trabalhar com números naturais. Nós vamos trabalhar com números inteiros também, ou seja, com números negativos. O problema não são os números positivos. O número positivo é fácil. O problema é quando o número é negativo. Aí é outra história. Então, exemplo. Vamos supor o seguinte. Eu vou tirar aqui a radiciação, que eu quero que vocês entendam primeiro isso. Vamos supor o seguinte. Se eu tenho menos 1 elevado a 0, lembre-se que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Eu não vou explicar isso aqui porque nós não temos tempo. Por quê? Se eu tenho menos 1 elevado a 1, eu vou repetir o menos 1 uma vez. Se eu tenho o menos 1 elevado a 2, eu vou repetir... menos 1 elevado a 1, menos 1. Se eu tenho menos 1 elevado a 2, eu vou repetir duas vezes. Lembre-se que menos com menos, que sinais iguais, 2 sinais iguais, dá mais. Se eu tenho menos 1 elevado a 3, lembra o seguinte, até aqui, ó, menos 1 vezes menos 1, deu mais 1. Mais 1. Mais com menos vai dar
menos 1. Olha que coisa interessante. 1, 2, 3, 4. Lembre-se que menos 1 elevado a 3 deu menos 1. Então, até aqui deu menos 1. Menos com menos, quando eu junto 2 com sinais iguais. Perceba o seguinte. Toda vez que o expoente é par e o número é negativo, número negativo expoente par, número negativo expoente par, número negativo expoente par, o resultado dá positivo. Então, quando o número é negativo, o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Quando o número é negativo e o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. Isso quando o número é negativo. Negativo. Se ele é positivo, sempre vai dar positivo. Tá certo? Então, se o número é positivo, o resultado sempre vai ser positivo. Correto? Muito bem. Vamos lá. Então, isso aqui é para vocês saberem. Número negativo expoente par, resultado sempre positivo. Muito bem. Então, eu tenho assim. Menos 2 elevado a 3. Lembre-se, número negativo, expoente ímpar, resultado negativo. Então, eu vou fazer. Eu já sei que o resultado é negativo, menos. Eu vou repetir o 2 quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Se eu tenho assim, número negativo, expoente par, resultado positivo. Vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Correto? Então, não tem muito que se preocupar aqui, tá? Você só tem que tomar cuidado. Número negativo, expoente par, resultado positivo. Número negativo, expoente ímpar, resultado negativo. E quando o número for positivo, o resultado sempre será positivo. Tá certo? Então, o positivo sempre será positivo. 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4, 8, 16, 32. Número positivo, expoente par. Vai dar positivo. Tá certo? Então, volto já já com radiciação. Vamos lá, meus queridos. Retomando aqui agora com radiciação. Esse ano eu já vou explicar mais dois tipos de raízes, tá? Você tem que entender o conceito de radiciação. O que é radiciação? Quando você está no 6º ano, a gente explica de maneira direta. Olha, qual a raiz 4? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Ah, qual a raiz de 9? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Qual a raiz de 16? 4. Esse ano eu vou dar uma prolongada, eu vou explicar outros tipos.
Então você tem que entender o conceito de raiz, correto? Então vamos lá. Raiz quadrada, primeiro eu vou explicar o jeito que vocês aprenderam lá direto. Depois eu vou explicar detalhado, porque essas eu preciso que vocês compreendam direito. Então, exemplo, raiz de 4. Ah, professor, raiz de 4 é 2, professor. Por que é 2? Ah, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 9. A raiz de 9 é 3, professor. Raiz quadrada de 9 é 3, professor. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 16. Ah, professor, raiz de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 dá 16, professor. Muito bem. Vamos pegar a raiz de 16. Vamos pegar ela para a gente explicar algumas coisinhas aqui. Raiz quadrada de 16. Vamos lá. Esse número que tem aqui, que não aparece, mas você tem que saber que é 2, não aparece, mas você tem que saber que é 2, chama-se de índice. E esse de radicando. O símbolo da raiz, que eu não vou pôr aqui, vocês guardem aí, chama-se de radical. E o resultado é raiz. Se aqui é uma raiz quadrada, o resultado chama-se raiz quadrada. Tá? Bom, eu posso escrever o 16 assim, ó. 4 ao quadrado? Posso. 4 vezes 4 dá 16. É a mesma coisa, não mudei absolutamente nada. Lembre-se que aqui você tem 2, correto? Para você entender esse, eu quero que você entenda aquele direitinho. Olha o que vai acontecer. Existe uma propriedade dos radicais, das raízes, que diz que quando o expoente for igual ao índice, você pode cancelar. Então, 2 e 2 cancela, sobra 4. Ou, também tem a propriedade que diz o seguinte, você vai dividir 2 dividido por 2, que dá 2 dividido por 2 a 1. 4 elevado a 1 dá 4. É a mesma coisa. Guardem isso. Se o expoente for igual ao índice, você pode cancelar e sobra o que está dentro da raiz. Agora sim nós vamos vir para cá. Raiz cúbica de 8. Ele está falando para você assim, junta o 8 de 3 em 3. Mas não pode deixar de ser 8. Olha, juntar o 8 de 3 em 3, eu vou decompor o 8. 8 por 2, por 2, por 2. Correto? 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então eu posso escrever o 8 como sendo 2 elevado a 3. Como o expoente é igual ao índice, posso cancelar, sobra o 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Sem raiz, não tem raiz aqui. O outro, 32. Eu vou decompor por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso escrever o 32 como sendo 2 elevado a 5. Como o expoente é igual ao índice, cancela, sobra o 2. O outro,
Professor, não existe raiz com número negativo. Existe. Não existe aqui. Por que que não existe aqui? Exemplo, raiz de menos 4. Me diz 2 números que multiplicados deem menos 4. Não tem. 2 números multiplicados sempre vai dar mais. Lembra lá da regra de sinais? Menos e menos, mais. Mais e mais, mais. Não pode ser diferente, não. 2 números iguais. Quando a gente fala 2 números iguais, os sinais também tem que ser iguais. Então aqui não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não é só raiz quadrada. Toda raiz onde o índice for par. 2, 4, 6, não existe, porque não dá para você juntar em número par e dar negativo. Impossível. Aqui já dá. Aqui dá. Então, raiz cúbica de menos 27. 27. Vou fazer aqui. Não sei se dá para vocês verem, dá. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, menos 3, porque é negativo, elevado a 3. Cancela porque são iguais. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Aqui existe porque o índice é negativo. Perdão, porque o índice é ímpar. Aqui existe porque o índice é ímpar. Aqui não existe porque o índice é par. Existe sim raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona, raiz 11ª, porque são ímpares. Aqui não existe. Então se alguém falar assim para vocês, qual é a raiz oitava de menos 16? Não existe, porque o índice é par. Agora, já existe quando o índice for ímpar. Aqui existe, aqui não existe. Abraço, meus amigos, que já deu 17 minutinhos aí.